Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, estamos na nossa quarta aula da Maratona de Atualidades. Desde já gostaria de agradecer muito a repercussão do nosso canal no YouTube e pedir para que cada um de vocês acompanhe atentamente essa dica de atualidades que nós temos para hoje. Por incrível que possa parecer, nós estamos sentindo no ar um cheiro de crise política. E essa crise política que está se instalando no país gira em torno da maior empresa que nós temos, que ano passado, em 2013, completou 60 anos de história. Estamos falando da Petrobras. Devido a toda a conjuntura e todos os fatos que estão sendo acompanhados a nível nacional, o tema da nossa aula é a crise da Petrobras. Todos sabem, a Petrobras no ano passado completou 60 anos, uma empresa criada em 1953, e no ano passado nós tivemos uma série de propagandas intitulada pela Petrobras de Me Inspira, não é isso? O desafio, pelo menos no slogan, o desafio é a nossa energia. Entretanto, eu gostaria de salientar que a Petrobras ela apresenta um gigantismo. A Petrobras, se vocês buscarem os números que envolvem essa empresa, você vai ver que as estatísticas em torno da Petrobras são enormes. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa estatal, porém de capital aberto. O que é que significa isso? Ora, a maior parte da empresa é controlada pelo governo, mas parte de seu patrimônio é colocado no mercado financeiro para que investidores possam comprar as ações da Petrobras. Este processo é chamado de capitalização. E com essa capitalização que a Petrobras realiza, ela utiliza esses recursos, por exemplo, no investimento em novas técnicas de exploração. Lembrando que a Petrobras é a única empresa que detém a tecnologia para se buscar petróleo em camadas ultraprofundas do oceano, por exemplo, na zona abissal. Nem mesmo as 7 irmãs, que são as 7 empresas privadas que controlam a indústria mundial do petróleo, possuem capacidade de rivalizar com a nossa Petrobras. Só para você ter uma ideia, eu costumo dizer que os anos de 2010 e 2011 foram os anos onde a Petrobras mais prosperou. O que significa dizer que 2010 e 2011 foi a fase de maior prosperidade dessa empresa. E as estatísticas respondem por isso. No ano de 2010, a Petrobras já era a segunda maior empresa energética do mundo. Se buscarmos as estatísticas que envolvem essa empresa, vamos fazer aqui um chamado raio-x da Petrobras. A Petrobras é uma empresa com mais de 80 mil funcionários. Hoje é uma empresa que tem um valor de mercado estimado em 162 bilhões. Entretanto, eu espero que vocês atentem que a Petrobras já valeu muito mais. A Petrobras já alcançou um valor de mercado próximo da casa dos 400 bilhões. Então já observamos que a Petrobras encontra um período de recessão e um decréscimo no seu valor de mercado. Outra coisa que eu gostaria que vocês atentassem é o faturamento e lucro líquido da empresa. Olha só. A Petrobras hoje é uma empresa que fatura anualmente 305 bilhões de reais. Entretanto, seu lucro é estimado em 23 bilhões. E aí você deve perguntar, já há um ponto de interrogação aí. Guilherme, você está me dizendo que a Petrobras fatura 305 bilhões de reais por ano.
que ela só lucra 23 bilhões? Pergunta básica: por que a Petrobras tem um lucro tão inferior em relação ao seu faturamento? Ora, eu te respondo. Principalmente com o início da nossa aula. A Petrobras é uma empresa controlada, manipulada pelo governo. Por incrível que possa parecer, a Petrobras ela paga um valor maior pelo óleo que produz, mas ela não consegue refletir isso nas bombas de combustível. Por quê? Porque o governo a controla, para que não haja uma hiperinflação, por exemplo, no preço dos combustíveis. Então esse caráter estatal denota essa característica importante envolvendo a Petrobras. Outras estatísticas que envolvem a Petrobras, que chama a atenção, por exemplo, é a quantidade de reservas, os chamados BOEs, barris de óleo equivalente. Hoje a Petrobras possui reservas mais de 11 bilhões de barris, para se ter uma ideia. A produção, ora, a Petrobras hoje é uma empresa que produz 2,1 milhões de barris por dia. Além disso, como todos sabem, geralmente onde eu encontro reservas de petróleo, eu tenho a possibilidade de encontrar, por exemplo, outros combustíveis fósseis, como o gás natural. Só para se ter uma ideia, a Petrobras tem uma produção de 60 milhões de metros cúbicos de gás natural veicular por dia. Chama a atenção esses dados envolvendo a Petrobras. E por último, galera, reforçando a ideia de que 2010 e 2011 foram os anos de maior prosperidade da empresa, eu tenho em outubro de 2010 a maior capitalização da história do mercado financeiro envolvendo a empresa Petrobras. Para se ter uma ideia, em outubro de 2010, a Petrobras atingiu uma capitalização em investimentos de 72 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, a segunda colocada no ranking em capitalização foi uma empresa ligada ao setor de correios do Japão. Essa empresa não atingiu nem metade do valor em capital que a Petrobras alcançou. Então, 2010 e 2011 eu defino como os anos boom da Petrobras. E aí você me pergunta: Guilherme, o que foi, ou pelo menos quais foram os fatores que fizeram com que a Petrobras chegasse em 2010 e 2011 valendo tanto? Eu lhe respondo. 2 anos foram importantes para que a chegada de 2010 fosse tão vantajosa economicamente para a empresa. Primeiro, o ano de 2006. Como todos sabem, em 2006, a Petrobras atingiu o que nós chamamos de autossuficiência na produção de petróleo. Lembre-se, a empresa é autossuficiente na produção, não no refino de petróleo. Mas o que significou essa autossuficiência? Ora, em 2006, a Petrobras atingiu o número de 1 milhão de barris por dia em sua produção. O que significa dizer que agora a Petrobras teria um excedente para ser colocado no mercado global. Agora, a Petrobras poderia buscar outros mercados consumidores externos. Em 2007, temos a descoberta da terceira maior reserva de petróleo do mundo, a famosa reserva pré-sal. Então imagine, no ano de 2006 eu atinjo a autossuficiência, o que significa dizer que a Petrobras não necessitaria importar barris de petróleo, visto que a sua produção era suficiente para a demanda interna e ainda acarretaria na produção de um excedente para o mercado externo. Imediatamente, um ano após, em 2007, descobrem a reserva pré-sal. Então, a reserva pré-sal, lembrando, explorando um pouco, terceira maior reserva de petróleo do mundo, a maior dos últimos 10 anos, localizada na Bacia de Santos, entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina. É uma região conhecida como Província do Pré-Sal, que se estende por mais de 800 quilômetros de comprimento, 200 quilômetros de largura,
onde você tem um potencial estimado pela Petrobras em quase 100 bilhões de barris de petróleo. Chama a atenção essa grande reserva descoberta em 2007 durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do Lula, como todos conhecemos. Eu gostaria agora que nós compreendêssemos a crise instalada na Petrobras. Tudo reside em torno, pelo menos a crise reside em torno da compra de uma refinaria nos Estados Unidos. Olha só, gente, em 2005, uma empresa belga chamada Astra Oil comprou uma refinaria em Pasadena por 42 milhões e meio de dólares. Em 2005, essa empresa belga compra a refinaria em Pasadena por 42 milhões e meio de dólares. Em 2006, a Petrobras, com interesses expansionistas, conquistar novos mercados consumidores, tenta entrar no mercado estadunidense. Como vocês recordam, 2006 foi o ano da autossuficiência e a Petrobras dispunha de um excedente para vender no mercado estadunidense. Entretanto, a Petrobras não queria vender o barril de óleo cru. O que a Petrobras queria era refinar esse petróleo em território americano, se utilizar dos derivados que têm maior valor agregado e fazer a venda para o mercado estadunidense. Em 2006, a Petrobras compra metade, ou seja, 50% da refinaria de Pasadena pela bagatela de 360 milhões de dólares. Fica um ponto de interrogação na sua cabeça. E esse questionamento deve ser o seguinte: Guilherme, em 2005, uma empresa que foi comprada por 42 milhões e meio de reais, um ano depois, metade dela, 360 milhões de dólares, que supervalorização foi essa? O que me chama ainda mais a atenção é que, além de pagar esse valor por metade da refinaria, a Petrobras aceitou duas cláusulas de contrato que eu achei muito interessante. A primeira diz o seguinte: a Petrobras, além de pagar 360 milhões por metade da refinaria, ficava obrigada a pagar 6,9% de rendimento mínimo por todo o óleo produzido pela refinaria. O que significa dizer que mesmo se a refinaria não desse lucro, a Petrobras era obrigada a pagar 6,9% de rendimento mínimo sobre o óleo produzido a cada ano. Além disso, outra cláusula muito interessante dizia o seguinte: se caso houvesse desentendimento entre a empresa belga Astra Oil e a Petrobras seria obrigada a comprar a segunda metade da refinaria. Como todos sabem, a Petrobras realizou a primeira parte da compra, comprou a primeira metade e, num primeiro momento, o negócio foi interessante, quiçá positivo. Por quê? Porque em 2007 a Petrobras já era a sexta maior empresa em operação nos Estados Unidos. A sexta maior empresa americana era a Petrobras. Entretanto, o ano 2007, todos sabemos que o ano seguinte, 2008, vai ser um marco. Como todos sabem, os Estados Unidos entram em um período de recessão econômica, num período de crise, que ficou conhecida como a crise imobiliária ou crise dos subprimes. E como todos sabem, a crise não se deu só no setor imobiliário. O locus, o princípio é no setor imobiliário, entretanto essa crise extrapola fronteiras e, como um efeito dominó, atinge outras áreas da economia e outros continentes, outros países também.
E em 2008 vai haver um declínio no consumo efetivo de petróleo no mundo. Então todos já devem ter percebido que a crise de 2008 nos Estados Unidos vai gerar um desentendimento entre a empresa belga Astra Oil e a empresa brasileira Petrobras. E por que esse desentendimento? Ora, porque a Petrobras não vai querer continuar pagando os 6,9% de rendimento sobre o óleo produzido a cada ano. Dessa forma, vai haver um desentendimento e Petrobras e Astra Oil vão negociar. Num primeiro momento, a Petrobras achou válido pagar pela segunda metade da refinaria a bagatela de 755 milhões de dólares. Entretanto, todos sabem que a Astra Oil estava munida do contrato. O que a Astra Oil fez? Ora, eu tenho a cláusula de contrato que obriga a empresa a comprar a segunda metade pelo valor que eu colocar. O que é que a Astra Oil faz? Entra na justiça americana contra a Petrobras e em 2012 a Petrobras é obrigada a pagar pela segunda metade da refinaria de Pasadena o valor total de 820 milhões de dólares. O que significa dizer, galera, que uma empresa que em 2005 valia 42 milhões e meio de dólares, em 2012 foi comprada pelo valor total de 1,18 bilhão de dólares. E aí você deve perguntar, Guilherme, por que isso aconteceu? Quais foram as hipóteses colocadas pelas pessoas e pelas entidades aí envolvidas? Para essa compra, nós temos 3 hipóteses colocadas. A primeira hipótese, que foi colocada pela presidenta da Petrobras, Maria das Graças Foster. A primeira hipótese para o que aconteceu em relação à refinaria de Pasadena foi azar. Exatamente, azar. A presidenta diz que num primeiro momento a compra da refinaria foi positiva e que num segundo momento a Petrobras deu azar, visto que o mercado apresenta oscilações. A empresa não contava com a crise de 2008 nos Estados Unidos que veio e dessa forma a empresa Petrobras coloca que teve azar em relação ao negócio feito. Já o governo, representado aí pela presidenta Dilma Rousseff, colocou que além do azar aventado pela presidenta Maria das Graças Foster, houve também um problema de má gestão. O que significa dizer que a presidenta Dilma revelou que além de azar, houve má gestão, o que significa dizer que o conselho não leu todos os parâmetros do contrato. Fica a pergunta, um processo, pelo menos uma compra, com valores tão grandes, colocar o problema de má gestão chama muito a atenção da opinião pública. Além disso, imaginem vocês quem era a ministra da Casa Civil e que em 2006, no ano da compra, além de ser ministra da Casa Civil, era presidente do conselho que presidia, pelo menos a presidente do conselho que dirigia a Petrobras, Dilma Rousseff. O que significa dizer que a nossa presidenta está aí assumindo pelo menos meia culpa no caso. E a terceira hipótese, primeira hipótese, presidenta da Petrobras Graça Foster, azar. Segunda hipótese, presidenta Dilma Rousseff, má gestão. Terceira hipótese, oposição. E aí representada pelos partidos, por exemplo, o DEM, Democratas, e o PSDB. Coloca que além de má gestão, houve superfaturamento. O que significa dizer que diante dessa compra super valorizada da refinaria de Pasadena, algumas pessoas de dentro da Astra Oil e de dentro da Petrobras se beneficiaram da transação.
ok? Então, a terceira hipótese seria o superfaturamento da compra da refinaria de Pasadena, ok? O que eu gostaria de colocar? De nenhuma forma colocar aqui qualquer tipo de opinião em torno de uma crítica ao governo atual ou oposição. A ideia das nossas aulas de atualidades é trazer o caráter informacional. A informação aqui é o nosso principal instrumento para te, por exemplo, permitir uma compreensão maior dos fatos. O que me chama a atenção é que uma crise política está sendo instalada no país. Nós estamos observando que, por exemplo, o governo colocou que não se faz necessário a realização de uma CPI da Petrobras, de uma comissão parlamentar de inquérito, tentando investigar a compra da refinaria, porque estamos em um ano eleitoral. Sinceramente, aí é que eu acho que é necessário a instauração de uma CPI, justamente por ser ano eleitoral, e dessa forma nós temos que analisar muito bem de que forma essa compra foi feita. Por outro lado, além da instauração da CPI ser feita, sem dúvida alguma eu sou a favor de uma CPI mais ampla. Por exemplo, o próprio governo pediu que, além da investigação em torno da compra da refinaria de Pasadena, fosse instaurada uma CPI, por exemplo, para investigar o cartel, ou pelo menos os metrôs do estado de São Paulo, reduto PSDBista do país. O que me chama a atenção é a quantidade de CPIs. Só para se ter uma ideia, estão instaurando 3 CPIs simultâneas para investigar as 2 primeiras CPIs. Lembrando, a primeira CPI não é uma CPI mista, é uma CPI formada só por senadores. A segunda CPI formada por senadores e deputados, uma CPI mista. Só para se ter uma ideia, nós temos 2 CPIs. Uma CPI comum e uma CPI mista para investigar o mesmo fato, que é a compra da refinaria de Pasadena. E uma terceira CPI investigando a questão dos metrôs em São Paulo. Então me chama a atenção, primeiro, a fragmentação em torno do que deve ser investigado. E o que me chama a atenção também, gostaria de salientar, é alguns, por exemplo, presidentes de partido colocando a em torno de investigar, por exemplo, a compra de Pasadena, por aferir que não tem senadores, o partido não teria senadores suficientes para participar de todas as CPIs. O que me chama a atenção é esse jogo político. Ao invés de investigar rapidamente o que de fato aconteceu e buscar, obviamente, os culpados, o que nós temos é um jogo político, que sem dúvida alguma a crise da Petrobras está caindo até num processo aí meio que de esquecimento devido, por exemplo, à realização da Copa do Mundo. Nós vemos os jornais imperativamente trabalhando em torno da Copa do Mundo. E, por exemplo, a CPI da Petrobras, obviamente, colocada no segundo plano. Espero que as informações tenham sido de muita validade. Essa experiência está sendo muito positiva, é a nossa 4ª aula da maratona. Estamos colocando hoje para vocês como tema a crise da Petrobras e eu espero e muito que vocês tenham compreendido o que de fato está acontecendo com a nossa maior estatal. Tá bom? Um grande abraço, espero que vocês gostem, curtam o canal e até a próxima, se Deus quiser.